De acordo com a SOBEST, Associação Brasileira de Estomaterapia, as feridas podem ser classificadas como simples ou complexas e todas exigem cuidados. Uma ferida mal cuidada pode evoluir para um sério problema de saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a enfermeira estomaterapeuta Sônia Dantas, que é mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e presidente da Associação Brasileira de Estomaterapia. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Sônia. Olá, Bi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que é da nossa especialidade. E é muito legal, porque quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu falei, muitas pessoas têm dificuldades, vivem isso, né? Com parentes, às vezes, com pessoas que estão acamadas, por exemplo. Mas eu nunca tinha falado ou lido muito sobre estomaterapia. O que é estomaterapia? A estomaterapia é uma especialidade de enfermeiros. São enfermeiros que fazem essa especialidade e nós trabalhamos com pessoas com estomias, aquelas pessoas que precisam usar aqueles equipamentos coletores de fezes, urinas, traqueostomia. Feridas agudas, feridas crônicas e também incontinência, Abi. Que interessante, que bonito esse trabalho, viu? Como que a gente fala de ferida, geralmente a gente pensa naquelas feridas leves, que de repente dá por um tombo ou uma cirurgia, mas existem feridas muito graves. Como que a gente diferencia uma ferida? É o tempo de cicatrização, basicamente é isso. Então, assim, obviamente vai depender da extensão dessa ferida, do quanto teve perda de tecido, e principalmente das condições do organismo de quem foi ferido. Então, algumas condições clínicas que nós falamos, por exemplo, a idade avançada, doenças de base, como, por exemplo, diabetes, pessoas com varizes, insuficiência venosa por varizes e outras condições de saúde, elas podem prejudicar o processo cicatricial. Porque a cicatrização, na realidade, é o nosso organismo que se incumbe dela. Que vai reagindo, né? Exatamente. Se você tiver boa nutrição, boa hidratação, se você tiver condições boas de saúde, esse vai ser um facilitador. E quando a gente fala de pessoas acamadas, por exemplo, a gente tem pessoas em casa que ficam em casa e a pele fica muito fininha, às vezes por ficar muito tempo deitado, né, numa posição só. Como que a gente pode prevenir, né, a ferida nessas pessoas? Porque acabam dando algumas feridinhas por causa da pele mesmo, que fica sensível, não fica? Sim. Nós temos algumas feridas para a pessoa acamada e também para os cadeirantes. Nós temos as lesões por pressão. Temos até campanhas anuais que nós fazemos no Brasil todo, em várias instituições de saúde, porque é uma ferida prevenível. Então, isso é muito importante as pessoas saberem. Só que depende de cuidado. Que tipo de cuidado? Você tem que minimizar o fator causal, que é a pressão. A pressão, a fricção, o cisalhamento. Então, são cuidados na mobilização dessas pessoas. No nosso site da SOBEST tem várias informações, inclusive, se as pessoas de vários tipos de etiologia diferente de ferida. Por exemplo, a lesão por pressão, ela é prevenível. Nós temos produtos, por exemplo, um desses aqui é um produto que nós podemos utilizar, por exemplo, para minimizar essa força de fricção, cisalhamento da pele que acaba causando a lesão. Nós também temos colchões. Então, a maioria desses produtos, eles precisam de uma indicação especializada. As unidades básicas de saúde, elas têm muitos produtos. Às vezes as pessoas não sabem. Mas cada produto desse aqui, eu trouxe algumas amostras, ele tem uma indicação específica. Se eu não souber, por exemplo, indicar o produto correto, ele provavelmente não será efetivo. E esses são produtos para feridas complexas. Nós não estamos falando daquelas feridas que são mais simples, que basta você manter a umidade. Então, assim, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, devo deixar a ferida aberta? Ferida respirar? Já ouvi essa expressão. Não deve. Por quê?
Porque uma ferida, ao contato com o meio ambiente, ela forma crosta. Verdade. E a crosta, ela é prejudicial ao processo fisiológico de cicatrização. Eu trouxe até algumas fotos que mostram exatamente isso. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudar o nosso organismo que está tentando reparar esse dano do tecido. Nós precisamos auxiliar com o que a gente chama de tecnologias. Para feridas simples, tecnologias muito mais simples. Para feridas complexas, tecnologias mais complexas. Mas é importante que as pessoas saibam que para as feridas complexas, nós temos tratamentos específicos e também são preveníveis. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. As pessoas que têm aquelas lesões, aquelas feridas na perna, por varizes, a perna edemaciada. Como é que você pode prevenir que uma ferida dessa apareça? Utilizando terapia compressiva, a meia elástica, a famosa meia elástica. Então, a meia ela é essencial tanto para a prevenção como para o tratamento. Importante, gostei. Temos algumas perguntas das pessoas nas ruas. A primeira delas é do Gabriel Rubet. É com você, Gabriel. Vamos lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o cigarro é um vilão para a cicatrização das feridas. Sim, Gabriel. O cigarro é um vilão para muitas coisas, inclusive para a cicatrização das feridas. Por quê? Porque o nosso organismo, como eu falei, ele que é responsável pelo processo de cicatrização. Nós apenas colaboramos com os cuidados da ferida ou, ao contrário, a gente prejudica o processo de cicatrização utilizando produtos não recomendados, e isso acontece muitas vezes. Então, a oxigenação é essencial para esse processo de cicatrização. E o cigarro, ele tem uma influência negativa em toda a oxigenação do organismo e ele prejudica, sim, pode prejudicar, sim, o processo de cicatrização. Agora a pergunta do Marco Antônio. Boa tarde. O que eu faço se a ferida inflamar? Não foi do Marco Antônio, Não mas foi a do pergunta Marco que tá aqui pra Antônio. mim é essa. O que faz se a ferida inflamar? Mas era essa a pergunta mesmo, só tá a pessoinha errada aqui pra mim. Então, a inflamação, ela faz parte do processo de cicatrização. Então, a inflamação, ela é desejável, é a hora que todas as nossas células de defesa vão até o local onde está a ferida, né? Para quê? Para combater bactérias que estão entrando, para fazer uma limpeza da ferida, né? Por meio de todo o processo celular. Então, a inflamação, ela é desejável. Quando a gente tem um ferimento, o que acontece? Não fica vermelho logo. Primeiro você tem uma coagulação e depois fica vermelhinho. Esse é um processo inflamatório desejável. O nosso organismo está reagindo àquilo. E às vezes ele solta a aguinha, por exemplo, é normal. Isso, sim. Agora, as feridas crônicas, elas têm um processo de inflamação crônico que impede a continuidade da reparação daquele tecido, do processo de cicatrização. Isso não é desejável. Agora, talvez o que ela esteja perguntando, que às vezes as pessoas confundem mesmo, é inflamação com infecção. Que é diferente, né? Exatamente. Então, na infecção, você tem bactérias causando um processo local e daí a conduta tem que ser uma terapia local de limpeza, desbridamento. E nós temos vários desses produtos tópicos que eles têm impregnado neles substâncias antimicrobianas. Por quê? Porque o antibiótico sistêmico, aquele antibiótico que a gente toma, né, por boca ou injetável, ele não tem uma ação num local lesado. Por quê? Porque nós estamos com um problema ali
de circulação. E esse antibiótico vai ter muita dificuldade para ter uma ação local. Por quê? Porque a lesão está instalada. Agora, nós temos produtos impregnados com soluções, principalmente prata, que é muito usado, e que para essas infecções localizadas a gente utiliza. Agora, se a pessoa que tem uma infecção localizada começa a ter sinais que a gente chama de sistêmicos, por exemplo, febre, mal-estar, daí não. deve buscar também, né? E todo o processo de tratamento. Exatamente, o médico. E todo o processo de tratamento de uma ferida crônica, ele é sempre compartilhado. Ele nunca vai ser só de um profissional. Ele é multiprofissional e deve ser assim, né? Porque um colabora com o outro. O enfermeiro, ele está muito focado na parte local, né? No tratamento de acordo com o tipo de ferida do paciente, mas o médico é fundamental no acompanhamento, na avaliação. Ver se realmente deu alguma coisa certa ou não. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Pode ir. Eu gostaria de saber como reduzir a dor do curativo. É normal a gente sentir dor? Sim, existem algumas feridas que elas doem pela própria etiologia. Por exemplo, existe uma ferida que chama úlcera de Martorell. Ela está muito ligada a pessoas que têm hipertensão arterial, pressão alta, severa e mal controlada. Elas são, naturalmente, elas doem muito. Outras, elas também são doloridas, mas você consegue minimizar utilizando produtos não aderentes. Então, o que dói a hora que você troca o curativo? Se você usar um produto que adere na lesão. Vai sair minha pele exatamente. Junto, né? Então, isso faz com que doa. Nós temos produtos hoje, por exemplo, à base de silicone, como esse aqui, né? Que ele é totalmente indolor ao você retirar. Então, um dos pacientes que eu até vi que estão mostrando aí, ele está utilizando um produto deste daqui. Coloca pra gente aqui no plasma. Que é uma lesão traumática e que minimiza a dor. Inclusive, a hora que você coloca, o paciente já sente um alívio da dor. Então, exatamente este caso aí. Então, este produto, é um colega que sofreu um acidente com bicicleta e ele estava com essa lesão que estava impedindo, inclusive, de colocar a roupa de dor, né? Então, a hora que você coloca um produto desse, além dele manter uma umidade equilibrada, auxiliar no processo de cicatrização, ele alivia a dor. Se vocês virem, tem uma foto a seguir que em 10 dias essa ferida está totalmente cicatrizada. Não é essa é a primeira. Que interessante isso. Essa é da cirurgia. Essa olha daqui. Isso. Essa lesão em 10 dias ficou exatamente desse jeito. O que a gente não pode fazer quando a gente, de repente, está com uma ferida, de repente eu tenho em casa, estou cuidando de alguém, o que eu não devo fazer? Não deve utilizar produtos que não tenham eficácia comprovada. Se você tiver, por exemplo, sinais de que essa lesão está piorando, procurar um serviço especializado, um serviço de saúde para orientar adequadamente. Mas o mais importante é não ficar utilizando qualquer coisa, porque alimentos, né? Às vezes para secar uma ferida. Exatamente. Então tem algumas coisas que podem ser prejudiciais. Então no passado, eu não sei se hoje ainda a gente encontra, mas as pessoas utilizavam café, manteiga. Sim, foi exatamente o que eu pensei. Fumo, algumas coisas que podem fazer com que uma ferida se torne crônica. Por quê? Porque você está contaminando esta ferida. E você pode, sim, causar um processo de cronificação. Então, uma ferida que deveria ter uma resposta mais rápida, você acaba cronificando. E uma outra coisa importante, se a pessoa tem um fator de risco, então,
é uma pessoa com diabetes, é uma pessoa com varizes, é um idoso que faz aquelas lesões no braço. Busque informações, né? E nós temos no nosso site várias cartilhas explicativas de como prevenir essas feridas. Então, mais importante do que tratar é as pessoas prevenirem. Muito bom. Sônia, eu adorei, eu acho que a gente podia voltar aqui, você poderia voltar, se você puder, para a gente ensinar várias coisas para as pessoas em casa, porque nós temos muito no nosso programa pessoas que cuidam de idosos, Sim. né? E todos nós, né, temos problemas, a gente já caiu muitas vezes, as pessoas às vezes fazem muitas cirurgias, e eu acho importante a gente alertar a forma certa da gente se cuidar para que a cicatrização seja boa, lembrando sempre que a alimentação, né, hidratação são fundamentais para ajudar. Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada e que a gente possa ter colaborado e eu indico às pessoas que entrem no site da Sobest e olhem na biblioteca virtual as nossas cartilhas. Legal. Que elas são feitas exatamente para orientar diversos tipos de feridas, então minimizar que elas aconteçam. Perfeito. Você de casa aproveita e entra no site, é www.sobest, tá aparecendo na sua tela, .com.br e o Instagram é @sobest_oficial. Muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho, viu? Por Muito ajudar obrigada. a formar pessoas que cuidam de outras pessoas, viu?